Boa noite, programa Vozes da Diversidade, Rádio Acapesp. Apresentação, Pai Elinho Meu Chá e Pai Marcos Facas. Nesse momento vamos iniciar saudando aqui o presidente da Acapesp, senhor Alain Montoro, toda a diretoria executiva. Saudamos nosso irmão Sérgio Zicran, fundador dessa casa, toda a equipe técnica que trabalha nos bastidores, para que seja possível a transmissão desse programa. Saudamos também a todos os ouvintes e espectadores que estão nos acompanhando. Que todos sejam bem-vindos a compartilhar esse momento conosco. Nosso tema de conversa hoje é diversidade de gêneros, transexualidade. E com muita honra recebemos nossa convidada, mãe Paola de Emanjá, que irá conversar conosco sobre o assunto e sua experiência de vida. É a quem agradecemos imensamente pela presença. Oi, Paola, vamos lá, pode se apresentar. Sou mãe Paola de Emanjá, tenho um centro em Mariporã. É a terceira vez que eu estou aqui nessa casa, vamos colocar assim. E estou bem agradecida. Tenho 39 anos e tenho uma casa aberta na minha casa, templo de Umbanda, Caboclo, Tupinambá e Boiadeiro na Avisala. Estou aqui para discutir o tema que está proposto hoje. O que puder ajudar, vou ajudar a todos. Isso. Falaram para mim que é um tema complexo, transexualidade. É bem complexo. Mas cada vez mais faz parte, né, da nossa cultura, não sei se essa palavra é certa, faz parte do nosso dia a dia. Já fez em outras épocas, mas de uma forma mais restrita, né? E ainda hoje tem bastante restrição, vamos dizer assim, mas a cada dia mais está aí no nosso dia a dia ganhando espaço, né? E eu tava rezando, porque eu tava com uma tosse, gente, esses dias, e da última vez que eu vim aqui fazer um podcast com o Pai Cardoso, o Pai Miguel, eu tava com uma tosse, ele falou assim, calma, né, fica, né, e aí sorte que a tosse melhorou, pra estar aqui, pra poder conversar bem, né, senão não dá, mas vamos lá. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho aqui, diversidade de gêneros. Diversidade de gênero é a representatividade de todas as identidades de gênero, dentro de um contexto onde elas são respeitadas. Sim. As identidades de gênero contam com uma infinidade de termos usados para descrever pessoas que se identificam de modos diferentes e que às vezes vão além da estrutura binária, que podem ser divergentes de seu sexo biológico ou não. Para muitas pessoas, ter de se descrever dentro da estrutura binária pode ser restritivo. Portanto, existem outros gêneros que possibilitam que sua identidade seja reconhecida e entendida pelo resto da sociedade. Sim. Desse modo, vai além da representatividade e também abrange a visão que todas as pessoas, dentro do grande espectro de gênero, consigam ser reconhecidas e respeitadas. Hoje a sigla é QIAPN+. É isso, a senhora sabe se é isso? Eu sei que é LGBTQIA+. Mas eu peguei aqui uma atualização, diz que é QIAPN+. Então, tem já uma novidade coisa a agora mais. para mim também. Essa sigla representa diversidade de identidades, de gênero e orientação sexuais. Inclui o L representa lésbicas, o G gays, B bissexuais, T transgêneros, que inicialmente era até aí, né, LGBT, né? Na verdade, era GLS. GLS. Aí as lésbicas foram lá no congresso, não sei o que, reivindicar para colocar elas na frente. Então, por isso que trocou,
colocou o L na frente, fica LGBT, E são que é lésbicas, lésbicas, gays, gays, bissexuais, e transgêneros. Transgêneros é travestis e transexuais. Isso mesmo. E aí vem o que é queer? Queer? Uhum. Queer? É isso? Você conhece esse termo? E antes era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. O S, simpatizantes. Simpatizantes, E justamente. acho que até tem aí na sigla, né? LGBTQIA+. O S não tem, porque Agora acho que foi tirado criando mais identidades, né? Ah, sim, tem, nossa, tem diversas. Tem o queer, acho que é queer, Queer. Eu não Como se entendo muito bem pronuncia, essa eu acho que é sigla aí. queer, se refere a uma pessoa que não se identifica com as normas tradicionais de gênero e sexualidade. Uhum. O I é intersexo, o A é assexuais ou aromânticos, Uhum. o P é pansexuais e o N não binários. Uhum. E depois é o mais, que inclui todas as outras identidades e orientações sexuais, né? A senhora acha necessário todas essas classificações? Acho que é muita sigla, né? GLBTQIUXVW, muita sigla. Exagerado, será? Acho que Talvez. só GLBT já seria o suficiente. Você, LGBT, né, no caso, seria o suficiente. Você se identifica em alguma dessas identidades? Sim, o P de transexual, né? Sexual, né? Que antes, só explicando antes, eu era gay. Sim. Na infância, adolescência. Eu tô na transição faz uns 9 meses, mais ou menos. Não, assim, de tomar hormônio, essas coisas assim, 9 meses, 10 meses. Mas que eu já me identificava como mulher já tem uns 5, 6 para 7 anos. Né? Só que eu não tomava hormônio, não fazia nada assim. Agora que eu decidi fazer. E nunca é tarde, viu, gente, para fazer. Tu não vai, tem idade? Não, não tem idade. Pode ser com 50 anos, 40 anos, 60 anos, não importa. E outra coisa que eu queria destacar também. As pessoas falam. Que. Aí vai entrar já num tema que a sociedade impõe que a gente se apresente como tal, mas não tem necessidade. Quem não quer fazer a transição e se identifica como mulher, tem gente que não mudou nada no seu corpo e se identifica como homem trans, mulher trans. Então não tem necessidade. Né? Agora, quem não se sente bem, aí que faz essa transição. E por causa da sociedade também que impõe isso, né? Mas é necessário, pelo menos algumas siglas, a senhora acha? Tem que ter essa identificação. Como norma, né? Como regra, vai. Assim, né? Para separar quem é quem. Não, eu vou fazer uma pergunta, mas que não está na pauta aqui, mas já que falaram que o assunto é polêmico, né? Então vamos. Me veio uma pergunta na cabeça aí que talvez seja até meio. Não sei se é fora do contexto, acho que não. Houve uma questão aí do banheiro, por exemplo. O transexual, né? A mulher trans usa o banheiro feminino ou masculino? Sabe o que eu acho que deveria? Eu estava vendo até uma entrevista da Silvete Montilla, que é uma drag, uma transformista, que é outra segmentação. E tem as crossdress também, que é outra segmentação. Coloca num banheiro, coloca um ponto de interrogação, você decide. Aí pronto, né? Mas tem gente que... Eu até vi um homem trans falando que ele prefere fazer xixi na rua, no mato, do que no banheiro, para não encarar olhares. Que tem. Eu entrei uma vez no banheiro masculino para fazer xixi. O homem achou que entrou no banheiro errado, gente. Aí eu tô até assustado. Aí ele olhava a plaquinha, olhava para mim, aí ele achava que entrou no banheiro errado. Depois que ele viu que não, que estava certo, né? Eu que tinha entrado, né? Sim. Aí teve uma outra situação também, que eu entrei no banheiro masculino, aí o rapaz falou, não, senhora, é aqui, ó, desse lado seu.
né? Então é engraçado, certas situações é engraçado, né? Porque surgiu aí, não sei como que está o andamento disso, mas surgiu um tempo atrás a questão de ter em locais públicos um banheiro específico, que até teria o nome Todes, se eu não me engano. Ah, sim. Não sei se você chegou a ver isso. O que você acha? Seria legal, interessante, né? né? Porque aí não causa constrangimento para ninguém. Nem para a gente, nem para as pessoas, né? Que seria legal. Mas até fazer isso, né? Mas aí a gente já entra em outra questão, né? Causar o constrangimento. A discriminação, os olhares, como esse homem trans falou, constrangimento, né? O olhar, né? Tudo que é diferente, vamos dizer assim, com todo respeito, né? Diferente do que é incomum para alguns, vamos dizer assim. Então, é claro que chama, né, os olhares. Até das mulheres, se você vai entrar no banheiro feminino, as mulheres cis também ficam, algumas ficam com, olhando assim meio torto, uma cochicha com a outra, né? Tem não tem, assim, não, tem a ver com o assunto, mas é dentro da religião. Eu estava fazendo uma gira uma vez, e aí eu tinha um filho de santo que ele era um gay afeminado, não chegava a ser trans, nem travesti, nem nada, mas ele se vestia com roupa de mulher e tal, e aí ele recebeu uma entidade, eu acho que cheguei a comentar aqui da outra vez, recebeu uma entidade, e uma outra entidade perguntou se ele fazia xixi em pé ou sentado. Perguntou para a entidade dele se o cavalo fazia. Meu boiadeiro estava incorporado na hora, meu boiadeiro achou isso um absurdo, porque ou não era guia mesmo, porque um guia não vai perguntar isso para outro guia. Eu achei. Então, um sarrinho, entendeu? E não é legal, né? Aproveita-se do nome da entidade para ser inconveniente. Exatamente, né? Você vê que até dentro da religião existe, sendo que a Umbanda, a Candomblé são acolhedores com relação a isso, mas tem o que estraga algumas pessoas que são assim. Sim. Né? Então a gente não pode generalizar. Claro. É uma laranja podre no meio, né? Sim, claro. Até porque um bando candomblé, eles são acolhedoras. Sim, porque não tem, né, essa visão de a Igreja Católica condena. Sim. A evangélica diz que a gente está com o diabo no corpo. A pombagira, sei lá, no corpo. E a gente carrega a pombagira, mas não é no sentido que eles falam, entendeu? De causar, né? E a única religião é o espírita. O kardecismo, a umbanda, o candomblé, né? Quimbanda, essas vertentes. E ainda assim, algumas pessoas, né, elas são preconceituosas, mesmo dentro dessas religiões. Estava até comentando aqui da outra vez, que tem gays que usam da entidade, que nem da pombagira, para poder se soltar, dar em cima dos homens. Eu também já achei isso errado, porque não é porque você é um gay, afeminado, que seja, recebe a pombagira sua, ela vem toda emperequetada, que você tem o direito também de sair. Tem que respeitar, eu respeito seu e da uma via de mão dupla, né? É recíproco. Você tem que respeitar a outra pessoa. Sim. E a outra pessoa tem que te respeitar e você também tem que se dar o respeito, né? Mas o meu modo de ver essa questão, por exemplo, eu não acredito que uma pessoa ser transexual ou gay, enfim, que seja influência de uma entidade que trabalha com ela. Será? Não. Eu já conheci um ex-irmão de santo meu, já de idade, ele recebia uma cigana e era casado, tinha neto e tudo. Não deixava de ser homem. Né? Não deixava de ser homem. Ele brincava com os homens, dava tudo, mas a cigana, mas não deixava de ser homem. Né? Então, essa questão, a gente vai fazer você virar... Não. A pessoa já tem a propensão, já tá com ela já nasceu assim. A pombagira só dá um empurrãozinho para ela se autodescobrir também. E outra, para quem é afeminado é mais fácil, né? Quem é afeminado, quem é trans, ou quem é um gay afeminado, é mais fácil de a pombagira se manifestar do jeito que ela é, do que um homem macho hétero que recebe uma pombagira é diferente. A entidade respeita, eu acho. Sim. Isso. E a gente falou ainda há pouco que não existe, por exemplo, né, a maioria das pessoas dentro das religiões de matriz africana
não existe o preconceito e tal, mas aí nós fomos conversando, eu pensei no seguinte, muitos terreiros de Umbanda, pombagira. Sim. Isso não é um preconceito? É. Não está relacionado, talvez, à questão LGBT, É. mas acho que mais ao machismo, né? Na minha casa eu não faço questão. Tanto que eu estou dando exemplo, esse rapaz que recebia a pombageira dele usava saia, passava batom, tudo. Sim. Eu nunca proibi. Mesmo porque nem poderia, né? Nem poderia. E já tive uma transexual também com filha de santo. Já tive, já passou várias na minha casa. Então, comigo não tem essa. Pode receber à vontade. Mas desde que respeite, né? Porque o que acontece é assim, a mistificação, né? Aí o cavalo que passa na frente do guia já quer, né, extrapolar o limite. Então, aí é uma diferença. Eu sei que o tema não é esse, assim, mas a gente já está entrando nessa... Vamos entrar nesse assunto também, claro. A gente está entrando nessa parte porque faz parte, querendo ou não. Sim. Porque dentro da religião, religiões também tem. Claro. Né? Na católica tem, na evangélica. Eu ouvi uma entrevista que um cara que era um gay afeminado estava na igreja evangélica porque prometeu a libertação e não sei o quê. Ele falou assim, não me libertei de nada. Não me libertei de nada, continuo sendo o mesmo. Você vê que a igreja não adianta. Eu não acredito em cura gay, para começar também. Não é doença. Isso aí acho que é absurdo. Não é doença. Eu não acredito em cura gay. Na igreja evangélica vai lá e vai... Não. Desistir, drogado, esse não sei o quê. Eu não... A pessoa se adapta àquilo, mas não deixa de gostar do que é a essência dela. Né? Até porque quando a gente fala, por exemplo, da reencarnação, né, da vida a pessoa já nasce assim. De vidas anteriores, justamente. Tanto que não é nenhuma opção sexual, é uma condição. Porque você tem que todo dia estar lá batalhando, provando para a sociedade que você é bom, que você é isso e aquilo, porque não é uma opção. Se alguém fosse escolher seguir, é muito burra, porque você sabe que vai sofrer, sabe que você vai, né? Sim. Então não é opção, é condição sexual. Né? E a pessoa já nasce assim, já é outras vidas. Eu acredito. É um karma, é o que você tem que... É um karma para a família e para você. Né? Eu estudei um pouquinho, vou colocar os livros de Allan Kardec e tal, né? E é um estudo legal, né? E por algum tempo eu estudei na Federação Espírita e a gente fala o quê? Nesse estudo espírita. Que por algumas vivências você viveu homem, por outras mulher. Então pode acontecer, por exemplo, claro, um exemplo, né? Não vamos generalizar. Você viveu algumas encarnações como mulher. E aí você encarna no corpo masculino. Só que você traz aquela essência, aquela bagagem, aquela essência, justamente. Então você não se aceita de repente, né? Onde eu tô, né? É esquisito de se falar assim, mas é justamente, né? Isso a pessoa... o consciente, o subconsciente da pessoa que traz aquilo. Tem muitos gays, muitas que não se aceitam, tenta relutar contra isso, tenta ir contra, né? Fala, eu vou namorar uma menina, né? Mas não adianta, chega uma hora que não bate na porta ali, não adianta. Tá se enganando, se auto-enganando. Sim. Né? Tá um sofrimento maior. Você falou que faz uns 4 anos que está fazendo a transição. Não, a transição é 10 meses. 10 meses. Mas de hormônio, essas coisas. Mas de que eu deixei o cabelo crescer, comecei a usar maquiagem, roupa assim, roupa passada, faz uns 6 anos, por aí. Antes disso, você se identificava gay. Como gay. E a partir de quando? Quando que você se achou gay?
Sempre? Apesar que, na verdade, desde da infância, eu gostava de coisa de mulher. Eu pegava o salto da minha mãe escondido, ficava desfilando no quarto, porque no quarto dela tinha um espelhão grandão, dava pra ver de corpo inteiro. Eu ficava desfilando. Olha, gente, vocês vão falar assim, gente, como que é? Eu via noivas na televisão, eu pegava o lençol, amarrava assim, fazia o vestido, pegava não sei o que para fazer o véu, e fingia que estava casando. Ai, gente. E você vê como que é já a cabeça de uma criança que já tem a propensão de ser uma trans, assim, né? Que é uma cabeça de uma mulher, pensa. Porque já veio com essa mentalidade de Pegava as outra maquiagens da minha vivência. pegava as maquiagens da minha mãe, isso eu tinha o quê? Uns 7, 8 anos. Sim. E passava assim, nem sabia fazer direito, passava e tal. E eu via mulheres, olha só, nossa, eu via as mulheres grávidas na televisão, eu pegava um travesseirinho pequenininho que eu tinha de neném, colocava assim por debaixo da roupa, para fingir que estava grávida, e o barrigão crescendo, olha. Então você vê como que a mente da gente é. Um gay não faz isso. Sim. Um gay mesmo não faz isso. Então eu já tinha esse. Gosto muito de. Ó, tanto que você vê, gosto muito de brilho. Eu via os vestidos assim, quando criança também, nas vitrines do shopping, assim, de brilho. Nossa, vontade de comprar. Então eu já gostava dessas coisas, né? Só que eu não entendia muito bem. Aí depois, quando fui crescendo, que foi vendo, né? Sim. E você sofreu assim psicologicamente? Uma época da minha vida até tentei, assim, forçar eu gostar de outra coisa. Mandei uma amiga minha escrever uma cartinha para mim e mostrar para minha mãe, olha, namoradinha, tá. Mas não durou muito porque eu sabia que aquilo... Minha mãe não acreditou, meus pais não acreditaram, óbvio, e eu também me sentia mal com aquilo. Mas graças a Deus, nunca pensei em matar, nunca pensei em nada disso. Depressão, eu já morro de medo de morrer, mas de pensar em se matar. Não, essas coisas não. Mas eu queria mais aceitação da minha família, que eu não tenho. Né? É bom quem aceita, a família que aceita, que acolhe tudo. Mas se não tem família que não acolhe, então vai procurar alguns amigos e tal, né? Sim. Que nem em casa eles me tratam masculino, como filho, não como filha, né? E eu tenho que respeitar, a casa é dela e tudo, todo mundo me conhece como eu nasci, então eu tenho que respeitar, não vou forçar ninguém, certo, né? Eu não vou forçar ninguém. O meu namorado, meu companheiro, me conheceu como Paola, e aí depois frequentando a minha casa, e meus pais, a família toda, os amigos e tudo me tratando no masculino, ele acabou dá um nó na cabeça da pessoa, né? Aí fora você tem que tratar de um jeito, dentro de casa tem que tratar outro. Hoje em dia ele me trata no masculino, porque aí vive em casa, né? Então como é que faz? Né? Mas fora, eu tô assim, fora. Acompanhar o ambiente, né? Vamos dizer assim. Mas dá um nó na cabeça da pessoa. Porque não tem. Minha mãe, meus pais não aceitam. Meu pai já faleceu, mas minha mãe não aceita. Minha mãe é japonesa, conservadora, tradicionalista, não aceita. Não adianta. Ela só engole, né? Mas não aceita. Mãe Paola eu conheci pessoalmente hoje, mas eu conheço pelas redes sociais já tem uns 15 anos, nossa, pelo menos. Olha só. E ele me conheceu como Hideo, que é meu nome japonês, né? Hideo. E como que fala? E hoje ele tá me conhecendo de uma outra forma. Já tem um tempo, a mãe falou que estava passando essa transição. E como eu disse, seja feliz, né, cada um. Eu sou sociedade alternativa, Raul Seixas. Faço o que tu queres, pois é tudo da lei. Mas tem a questão que o que eu não aceito, pessoal, é a pessoa se prejudicar pelas suas escolhas, né? E é claro, tem escolhas simples na vida que a gente se prejudica, né? O simples fato de gostar de fumar, por exemplo, um cigarro, que eu gosto, às vezes, de fumar um pouco, e a gente sabe quem está se prejudicando. E não aceito que a pessoa faça algo para prejudicar o outro também. Agora, o que você faz, que você está
feliz, quem sou eu para julgar, né? Eu O acho que você faz e não se arrepende não é errado. justamente. Não é errado, né? E é isso. Eu tô feliz assim. Eu vou ser mais feliz. Ó, vou até falar isso, muitas pessoas vão falar assim, nossa, mas ela pensa assim, mas é a verdade. Eu só vou ser feliz por completo quando a minha mãe partir. Eu sei que é forte dizer isso, mas é, porque enquanto ela estiver em vida, eu não vou conseguir ser eu totalmente, e daí eu vou ficar preso nessa dupla personalidade. Estou desejando, mas quando ela Sim, partir, eu vou me libertar está mais. dentro de um contexto. Não é que você deseja que sua mãe desencarne. Eu saio, gente, maquiada de casa, eu só não passo batom, mas eu passo depois na rua, mas eu saio maquiada de casa com olho, tudo, cabelo, salto, tudo. Ela se acostumando, é o meu jeito fazer o quê? Sim. Né? É o meu jeito, então, né? Ela sabe que eu gosto de coisa com brilho. Que nem eu comprei esse daqui faz uns meses atrás. Ela fala, onde vai usar isso? Não sei o quê. Mas, né, eu posso usar em qualquer lugar, eu não preciso esperar um momento, né? Então ela sabe que essas coisas é feminina, não é de homem usar. Então, é, é difícil, gente, é Mas difícil quando você tem uma família, né, assim... essa não aceitação é impregnada na sociedade ainda, né? Então é complicado. É como você me falou, é mais fácil aceitar, às vezes, um de fora do que dentro de É o que eu falei, eu casa, né? tinha a filha de santo trans, esse filho de santo gay, que era bem afeminado, ela não falava nada, porque não é parente dela, não é nada dela, só frequentava a minha casa, de axé. Então, né, agora quando é filho, aí é diferente, né? Que Mas não é isso que ela queria, né? essa questão de pai, mãe, né? Acho que os mais antigos, mais conservadores, justamente eles querem moldar, né, o filho, É, querem que seja de determinado jeito, ainda que mais, sigam determinada carreira, enfim. ainda mais japonês. Ela não vai ter neto, né? Ela não vai ter neto. Posso adotar, mas isso daí já é um negócio para se pensar muito bem, que hoje em dia é complicado, né? Sim. Então, assim, como que fala? E japonês, quem é japonês que está assistindo, os mais antigos, principalmente, eles são muito, sabe, conservadores, assim, se preocupa muito com o que os outros vão pensar. Né? E minha mãe é assim, o que a família vai pensar, que é vergonha, e tal, tal, tal. Ela pensa desse jeito, que é vergonha, uma vergonha. Então, A visão foi essa por muito tempo. Hoje está mudando, né? agora os Aos mais, pouquinhos né? está mudando, né? E com relação a amigos, assim, escola, quando você era mais nova. Né? Na época não tinha palavra bullying, né? Hoje que tem. É. Mas, ixi, zoavam. Eu não tenho problema de falar. O meu nome de batismo é Mário Rideu. Então, aí na escola, falava assim, Mário que deu, não sei o quê. Sim. Então, eu tinha Eu não fazia educação física, que era separado, menino com menina. Eu ficava mais com as meninas, e quando era para ficar com os meninos... Uma vez que eu tentei jogar futebol, a Vina ficou contra. E foi um fiasco, né? Então, assim, eu na escola eu sofri bastante, assim, de piadinhas, assim, né? Apanhei Olha. na escola por estar olhando por um menino, e esse menino não gostou, e eu apanhei e tudo. E que foi nessa época que minha mãe falou, se for doença, a gente cura, a gente vai procurar ajuda e tal, tal. Eu falei, não, mãe, não é isso, não, e tal. E foi nessa época que ela falou um negócio de se for doença, né? Você vê como é a cabeça dela, ela acha que tem cura, né, que a pessoa escolheu ser assim, ninguém escolhe Tá ser assim. passando, né, uma fase, né, como se fosse isso. Mas apanhei por eu estar olhando para um menino que eu achei bonito sim, era bonito sim, e não era assim desse jeito. E era homenzinho, mas aí ele não gostou.
não gostou, né? E esperou a hora do recreio, e aí me deu um tapa na cabeça e tal. Mas também levou. Uns tempo atrás não existia realmente o bullying, né? Essa palavra, nem... Não. Então, muita coisa a gente convivia, né? Com a intolerância, com o preconceito, com a discriminação, racismo e tudo mais, né? A gente convivia e às vezes aceitava até como uma brincadeira, né? Muitas coisas era natural. Hoje já é mais... Hoje é mais, na época assim, dos anos 80, que era mais negócio, ainda mais nos anos 80 começou o negócio da AIDS e tal, que achavam que era só gay que tinha, e que transmitia, então era bem mais sofrimento para os gays, as trans que viviam naquela época. Hoje já não, hoje é mais tranquilo com relação a isso. Não podia alugar apartamento porque você era gay. Isso. Na época dos anos 80 ali. Você vê. Por causa dessa época da AIDS e tal. Então, já associava uma coisa com a outra. Sim. Aí você não podia alugar apartamento por causa disso. E na época já tinha uns ícones, né, na mídia com a transexualidade, né? Então. Eu não me recordo o nome agora, mas tinha... Tem o Ney Matogrosso, que ele não é trans, mas ele te fazia os shows de mulher e Sim. tudo, né? Roberta Close, né? Roberta Close, né? Era hermafrodita, né? Acho que parece que ela nasceu com os dois sexos. Mas ela era uma mulher, quem olhava, nunca diria que foi um menino. Né? Rogéria, mas Rogéria se considerava travesti. E Roberta Close já não, já é trans, né? Tanto que ela foi para fora do país fazer operação de resignação sexual, e casou e mora fora lá no país e tudo, né? Era linda, era modelo e tudo, né? Ontem eu estava vendo, minha esposa estava até me mostrando um acontecimento aí, que eu não fiz essa anotação, não lembro os detalhes, mas aconteceu de uma trans, né, uma mulher trans, que já usa o nome, já tem alteração do nome no documento. Chama identidade social. Você viu isso aí. Ela já tem o nome e tal. E no UBS chamaram pelo nome de batismo, né, pelo nome masculino, por 3 ou 4 vezes. Realmente eu não recordo, só coloquei agora com uma lembrança. E ela reclamou, ela falou, né, você tá me desrespeitando, tem meu nome aí e tal, né? Até eu poderia também colocar no meu, quando eu renovei agora a minha identidade, mas eu só não fiz por causa da minha mãe. Porque se acontece alguma coisa comigo, aí vão precisar da minha identidade, aí vai estar escrito, Rideu, mas aqui embaixo tá Paola, aí eu só não fiz por causa disso, né? Mas depois, lá no eu tô dizendo, quando minha mãe partir, muita coisa eu vou me libertar e vou conseguir ser mais eu, então dá para me fazer certas coisas. Eu não fiz por respeito, né, mesmo. E porque às vezes ela me acompanha no médico, ou eu acompanho ela, às vezes tem que dar meu nome, então, para não evitar o constrangimento, que ela não aceita, então, né, eu respeito. Você vê, o respeito tem que ser mútuo, né? Sim. Mesmo que apesar que assim, ela me respeita, né? Não aceita, mas me respeita. Então eu também tenho que ponderar também, né? Outro dia não, faz um mês atrás, o meu companheiro e eu ia numa pizzaria e tinha um evento lá e tal, de negócio de tinta, souvenir e tal, e era tipo uma palestra, mas depois no final ia ter pizza. Aí ele falou pra minha mãe assim, eu vou lá, pra ela não se emperequetar muito, porque não tem necessidade. Se deixasse, eu ia de tributo a Lucrécia Borges, né? Então, aí... um pouquinho de ciúme, acho que também, né? Você só tem homem, né? Sim. Então, eu comecei a rir. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso mesmo. Aí minha mãe falou assim, vai lá, porque ele te escuta, ele não me escuta e tal. Aí a gente caiu da risada, né? Sim. Fogo. A gente brinca da risada, mas é sério. Não, assunto sério. Constrangedor às vezes, mas é importante, acima de tudo, realmente é ter o respeito. Tem que levar na brincadeira, porque chorar não adianta mais, né?
Já choramos bastante, né? Chorar Então, não adianta mais. Tem aí- que rir. É para levar na diversão, na boa, para não sofrer tanto, né? Não se magoar então, tanto, você né? falou a coisa certa, né? Vamos levar na brincadeira para não sofrer, às vezes. Que é o que a gente fazia nos anos 80, né? O bullying era brincadeira, então passava tudo. Né? Levava assim na diversão. Senão o negócio ia ser sério ali, né? Só briga todo E agora dia. nessa novela Três Graças tem uma trans, né? Fazendo papel de trans, eu não sei se é trans mesmo, senão eu me aprofundei. E eu vi uma cena de que ela contando pro rapaz que ela tava saindo, que era trans, e o rapaz meio que não aceitou, se revoltou. Isso que é outro tabu que é para nós, que é difícil, né? É difícil. Já enganei vários, mas é difícil você contar. Porque você fica com medo, insegurança. Eu já sou insegura por natureza, signo de câncer, insegura. Entendi. Então, é difícil. Pro meu companheiro, ele que teve que me perguntar, porque eu não tive coragem de falar. Aí ele ficou sabendo por terceiros, aí ele me perguntou, mas levou de boa. Mas tem homem que não, né? Então, que é difícil, ele se revolta, ou quer agredir, tudo isso, né? É complicado. Transsexual significa que a identidade de gênero de uma pessoa não corresponde ao sexo que lhe foi atribuído ao nascer. Isso. Uma pessoa trans pode ser uma mulher trans, nascida com genitália masculina, mas se identifica como mulher. Sim. Ou um homem trans, que tem a genitália feminina de nascença, mas se identifica como homem. É que eu tava falando, só interrompendo uns minutos atrás, que a mulher não tá na vagina, gente. A mulher tá aqui, ó, na cabeça. É muito mais além do que isso. Que o homem pensa que a mulher é isso aqui. Não é só isso. Não se resume só isso. A mulher é muito mais do que isso, gente. É que exames machistas, né? Como eu falei, ainda é impregnado na sociedade. O machismo ainda é. Pois é. Hoje, ainda perguntei para o meu filho, o Eros, eu falei, dentro de toda essa classificação, eu sou o quê? Para entender se eu tenho a classificação. Ele falou que eu sou cis, né? Homem cis. Então, mas não existe mais a palavra heterossexual. Ele falou, não, agora é homem cis, mulher cis. Você vai preencher o formulário do governo, por exemplo, diz que é essa identificação, né? Quer dizer, mas é o exagero também que eu falo, né? Qual que é a necessidade de toda essa classificação, né? Eu acho que é necessário, talvez, quando a gente fala de benefício, né? Quando a gente vem falar de política pública, de coisa que melhora para as identidades, para a diversidade. Mas, por outro lado, a pessoa ser feliz, e como você falou, isso está na cabeça. Né? A mulher não é só isso, é na cabeça, mas eu acho que não só a mulher. Né? Talvez a mulher seja até mais, mas eu acho que o homem também, que a mulher, vamos colocar aqui, o homem trans, né? Que é a mulher que nasceu com genitália feminina, mas se identifica como homem. Também está na cabeça porque a gente volta naquela questão das encarnações, para gente que crê nisso, né, que estuda isso. Fica mais fácil para a gente que crê nessas coisas para entender melhor. Quem não crê é complicado. Um homem trans, numa entrevista, falou assim, ó, ele deu um exemplo. Se o pai sofre um acidente, tem que operar o pênis. Você vai passar a chamar ele de mãe por causa disso? Não. Então, a genitália é de menos, não se resume a isso, não. É isso aqui, ó, tá aqui dentro. É a essência da pessoa, não importa a escolha dela. Não, é o que eu falei, tem homens trans e mulheres trans que não modificaram nada nos seus corpos e se sentem do mesmo jeito, homens trans e mulheres trans, né? Não precisaram colocar peito nem nada para se sentir mulher. Não, tá tudo na essência, no feminino, na alma feminina e tudo. Né? É que a sociedade, é o que eu falo, a sociedade que impõe, estigmatiza, estereotipa, né? Sim. Tem que ser desse jeito e acabou. Senão,
E o machismo se resume em sexo, né? Feminino e masculino, mas vamos entrar em outra polêmica, né? Porque aquele machão que critica tudo, que tem o preconceito com tudo, a intolerância, enfim, que não aceita nada dessa questão de identidade de gênero, esse machão vai chegar a uma idade que ele vai precisar do Viagra, né, para funcionar, e o programa está no horário impróprio também, mas nós não estamos falando nada de besteira nem de exagero, né? Mas dependendo, às vezes, da saúde dele, ele não pode utilizar daquilo, e aí ele fica meio, né, sem consequência ali, sem ato sexual, vamos dizer assim. A mesma coisa, que nem alguns homens perguntam, você é operada? Sim. Gente, você não pergunta para uma mulher se ela tem útero ou não, gente. Isso não se faz. Não é uma pergunta, né? Que se faz, né? Sim. Mas, né, eu levo de boa a pergunta, mas tem umas que ficam meio constrangidas, né? Sim, já é uma pergunta até indevida, né? Antiética, né? Então, não tem necessidade, né? O que eu falo, não modifica nada. Sim. Né? Vamos lá, mãe. Identidade de gênero versus sexo biológico, nós já falamos. Transição de gênero. Pessoas trans podem passar por um processo de transição para alinhar seu corpo e sua expressão de gênero com sua identidade. Pode incluir mudanças sociais, como nomes e pronomes, mudanças físicas, terapia hormonal ou cirurgias. É a mesma coisa, essa questão do pronome. Você está lidando com uma mulher trans, aí você erra o pronome, em vez de chamar ela, chama ele. Calma, refaz a frase e segue o baile. Né? Evite o drama em excesso, segue o baile. Somos sujeitos a erro o tempo todo, né? Exatamente, então, exatamente. E a questão da transição de hormônios e tal, tem umas que faz sem acompanhamento, eu, por exemplo, mas tem umas que faz com acompanhamento médico, né, o endócrino e tal. E aí você tem que, pode falar, será? Pode. Tem que falar, tem dois processos aí. Você tem que tomar um medicamento para baixar sua testosterona, que é o que dá a forma masculina, e junto com o hormônio feminino, associando os dois, para aumentar o estrogênio, que é o que a mulher tem. Né? O homem tem testosterona, a mulher tem estrogênio. Então, e não pode ser estrogênio sintético, que faz mal. Tem que ser estrogênio que é mais ou menos igual ao que a mulher produz, a mulher cis produz. Então, para não dar trombose, outros problemas de saúde. E o medicamento para baixar a testosterona, para diminuir os pelos e a forma, assim, masculina e tal. Né? E demora, gente, não é assim, você toma hoje, amanhã, você acorda amanhã linda, uma princesa, não. Tem gente que acha que é milagre, né? Eu achava isso também, mas demora até, acho que 2, 3 anos para a transição completa. Certo. Né? Então é bom só ressaltar isso. Mas tem que ter um acompanhamento, né? Isso não deve ser feito aleatório. Por isso que a gente fala, lá nos anos 80, as travestis, as trans, eu tô focando mais no travesti trans, porque gay não precisa disso. Sim. Lésbica, lésbica também, tem lésbica que retira as mamas e tal, quer ficar homenzinho, mas as travestis, as trans que querem ser mulher, lá nos anos 80, elas faziam sem acompanhamento médico, injetava aqui tudo, silicone e tal, sozinhas. Isso era um perigo, teve muitos que morreram. Então, hoje em dia já, né? Mas hoje em dia tem umas que faz essa transição que eu tô falando do testosterona e do hormônio feminino sem acompanhamento. Eu confesso que eu faço, mas daqui um tempo eu vou procurar um endócrino para poder ver como é que tá, porque eu tô vendo que é coisa meio lenta, não sei, ou é minha ansiedade, então, né? Sim, o acompanhamento acho que vai ser tudo na dosagem específica, né? Mais correta, talvez. Outra questão, dentro da religião,
pai Elinho, pai Cardoso, pai Miguel, tudo, eles me tratam como mãe. Mas lá em casa, para os meus médios, eles me tratam por pai. Por quê? Porque em respeito ao sagrado, em respeito aos orixás que me veem como masculino, porque o orixá vai enxergar você como você nasceu, não como o que você se tornou. Então, acho que em respeito a eles, em respeito à minha mãe, em respeito a tudo, eles me tratam por pai lá no... Eu não tenho problema de falar isso, gente. Me tratam por pai lá dentro, né? E tem as salvas exceções, pai Elinho, pai Cardoso, pai Miguel, outros que me conhecem de fora, que, né, me tratam por mãe, né? Por respeito a mim, pela minha... Como eu me identifico, tudo mais. É isso que eu queria deixar claro. Outra coisa também. Sim. Nossa, tô falando demais, né? Imagina, tô atrapalhando aí. De forma nenhuma. Olha, eu falei que o assunto ia ser... De forma nenhuma. Né? Como é que fala? A pessoa pergunta qual que é o seu nome de batismo. O nome é como você se apresenta. Eu aqui, Paola, né? E o que você é ou deixa de ser, não interessa. É que tem uma diferença entre como que é? Identidade de gênero e não sei se tá aí, tem duas uma diferença. Identidade de gênero é como você se identifica, eu, Paola. Sim. E tem a parte parte sexual, que aí eu entendo as gays, é isso, orientação sexual. Identidade de gênero e orientação sexual são duas coisas diferentes. Sim. Identidade de gênero é como você se apresenta, eu aqui, Paola. E orientação sexual, aí varia. Você, né, é gay, lésbica, aí varia. Isso é só para mostrar a diferença. Justamente aqui é a pauta que estava aqui. Uhum. Transsexualidade não é orientação sexual. Não está ligada à orientação sexual. Uma pessoa trans pode ser heterossexual, homossexual, bissexual, etc. Exatamente. Agora é uma questão aqui, né, que você me falou da cura, né, que a sua mãe falava, né? Transsexualidade não é uma doença mental. Ela ainda pensa um pouco, viu? Ela pensa um pouco. Realmente não é uma doença mental. Não é uma doença mental. Então, está aqui, a gente fala, realmente, não é... A transexualidade foi retirada da lista de transtornos mentais. Ela era inclusa numa lista de transtornos mentais. E hoje é considerada incongruência de gênero. Exatamente. A identificação como trans não depende de cirurgias ou hormônios, nem de uma aparência específica. O que importa é como a pessoa se sente, se reconhece. Uhum. Você chegou a ouvir fora da sua mãe, por exemplo, que fala da cura, né? Falava da cura. Chegou a ouvir de alguém essa questão de tem que se curar, ou o que era um transtorno mental? Eu acho que só da minha mãe. Assim, de falar que se for doença, tem tratamento, vai atrás, não sei o quê. Acho que foi só dela, que foi nesse dia que eu apanhei no menino. Mas também só foi essa vez. Depois ela não tocou mais no assunto. Sim. Igual isso já tem mais de 15 anos. Não tocou mais no assunto. Porque ela sabe que não é... É que minha mãe, gente, minha mãe é meio narcisista também, né? Você sabe que a pessoa narcisista, ela é perfeccionista, ela não assume erros, ela quer tudo... Ela não pode errar. Então, ela tem um filho assim, uma filha assim, ela está cometendo um erro. Ela acredita que é um erro dela. Entendeu? Então, tem que consertar isso. Não é bem assim. Mas só da minha mãe que eu vi. Cirurgia de redesignação sexual. Eu comentei antes de chegar na... É um conjunto de procedimentos que criam genitália masculina para homens trans, incluindo a remoção de órgãos femininos, como útero e ovários, e a construção de um falo,
é o pênis, Uhum. com o objetivo de alinhar o corpo à identidade de gênero. E outra coisa, hein, gente, não tem volta, hein? Por isso que você passa acho que 2 anos, ou 2 anos no psiquiatra, para saber se é isso mesmo que você quer, porque não tem volta, é uma coisa que não tem volta. Uma vez fez, acabou. Uma vez cortou, já era, uma vez que não tem volta. Não tem volta. Você sabe muito bem. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho. Até meu companheiro no começo do namoro, a gente tá 5 anos sem fazer operação, eu falei assim, olha, uma coisa que tem que ser conversada muito bem, mas eu não penso, não. Não me incomoda, então eu não penso. E mutilação também, né? Só para ter uma representação. Né? Que não vai mudar, né? Não, e outra o prazer, o prazer e tudo, tá tudo aqui na mente, não tá na. Então não vai mudar nada. Então eu não penso. E a mutilação. E é caro também, né? Sim. É caro. E você tem que ir para fora, na Tailândia, não sei onde fazer. Aqui no Brasil também faz, mas a maioria vai lá para fora, na Tailândia. E é caro. Então eu não tenho dinheiro também para isso. É chamado vaginoplastia para mulheres trans. Né? Reconstrói a genitália para se alinhar com a identidade de gênero. Eu já vi na internet essa operação. Eles viram do avesso, né? Nossa, é uma mutilação, não dá. Eu não tenho coragem. É uma coisa muito séria, né? Tem que pensar realmente Depois muito. você passa pelo psiquiatra 2 anos, para você estar certo disso, você tem que estar certo disso. Porque senão, se arrepender depois, não tem volta. Né? E já ouvi dizer que tem umas que não deram certo, né? Tem gente mijando para trás, não deram certo. Então, é arriscado, sei lá. O prazer realmente ele é energético, né? O que o senhor acha, Berlim? Agora eu faço essa cirurgia. Que não, o senhor acha? Eu nunca pensei em fazer. Não. Eu fazer, nunca pensei. Das pessoas que fazem, dessa operação em si. Não, como eu disse, assim, eu não Nada tenho contra, opinião né? formada, assim, não tenho nada contra. Eu também nada a favor, muito pelo contrário. Eu né? acho que realmente essa questão é muito séria, tem que ser muito pensada justamente nessa questão de arrependimento. Mas depois que, por exemplo, o homem tirou lá o sexo, fez a vaginoplastia, se ele se arrepender e quiser voltar a ser homem, ele não pode fazer outra cirurgia para ter o sexo masculino, que é feito para mulher, não. Né? Então, não sei, de repente, talvez até tenha, né? Essa outra que eu acho faz que mulher. Para homens trans, que é a mulher que quis virar homem, é mais fácil, né? Do que o homem que quis virar mulher. Sim. Né? Porque a mulher que quis virar homem não precisa cortar nada, então é mais fácil. Agora, o homem que quis virar mulher, uma vez cortou, já era igual um dedo, você corta. Eu acredito, realmente, eu também concordo com essa parte de mutilação, né, de você tirar uma parte sua, porque né, se for só nessa questão realmente de prazer, né, realmente isso é energético, é mental e tudo mais. Né? Independente do órgão que você tem, é lógico que né, se utiliza, mas independente disso, tudo é mental. A gente fala, por exemplo, sobre aquela. Esqueci agora a filosofia, a crença aí que fala disso, que existe uma energia aí que é o Kundalini, que chama, que você chega no êxtase, né? E o sexo é isso também, né? É uma coisa energética, né? De você chegar naquele êxtase. Então, eu acho que a pessoa, para fazer isso, tem que estar muito certa, não é o que vai mudar, eu acho, né? É que tem pessoas que eu acredito que realmente não aceitam, né? Não quer de jeito nenhum. Outra curiosidade entrando na religião. Sim. Exu Orixá, Egungun, todos esses voduns, essas entidades, por mais que você seja trans, eles te veem como homem, porque você tem um ogó no meio das pernas. Então, eles te veem como um homem, não te veem como
mulher, porque você não cortou, não fez a cirurgia, não fez nada. Então para eles, esse é um... Tanto que, quando você pega o Atari, e para homem, mulher é 7. Eu, quando pego o Atari para mastigar e baforar, no Exorixá, no Leba, tudo, eu faço 9, porque eu sou homem para ele. Né? Mas e a partir do momento que você fizesse a cirurgia? Muda isso ou não? Eu acho você que falou, mudaria. De ter, né? Ter a genitália. Eu acho que mudaria. Eu acho que mudaria. Acho que mudaria. Mudaria. Né? Então, você vê, eu só fiz esse parênteses, essa curiosidade, porque me veio à cabeça agora. Você vê como que os orixás, os voduns, os incris são, né? Eles te veem como homem, por mais que você se vista como mulher e tudo mais. Até estava vendo uma reportagem que uma medicina está abordando. A função dela é função de mulher, função de homem, né? Como é que não é. É uma outra questão também, né? A sua tradição, por exemplo, religiosa, é o que? É Umbanda? É Umbanda, mas não é Umbanda pura. É Umbanda candomblé, um pouco de quimbanda. Sim, a raiz. Né? É culto tradicional também, que agora eu estou aprendendo algumas coisas. Então, como é que fala? Então, é uma mistura um pouco de tudo, né? Mas quando você iniciou, por exemplo, vamos dizer assim, hoje a Umbanda ela é diversa, né? Uhum. Tem vários segmentos, várias raízes, né? Uhum. Tem aquele que o pai ou mãe que veio do catolicismo, que veio do candomblé, da quimbanda, do kardecismo, enfim. Então ela é diversa e a raiz, né, muda aí alguns fundamentos, vamos dizer assim, muda a doutrina às vezes. Dentro de um contexto, por exemplo, que a gente vê que em alguns segmentos doutrinários, o homem, ele é feito, ele é no orixá feminino. O seu segmento era assim ou não? Olha, tem homem que é de Nanã, é raro, mas tem homem que é de Nanã, tem homem que é de Manjá, tem homem que é de Ansan, de Oxum, né? Eu sei que Nanã é difícil pegar a cabeça de homem. É o orixá que rege o ori. O único orixá que é difícil de pegar a cabeça de homem é Nanã, é raro. Mas os outros orixás, então, na minha casa, tem então, seu orixá Iemanjá. Iemanjá. Desde que você iniciou. Para você ver, eu achava que era Oxóssi. Sim. Só que fui descobrir que não, que era Iemanjá. Porque eu adoro praia. Amo praia, praia é minha segunda casa. Nossa, e se deixar eu adentro o mar, vou adentrando sem medo de ser feliz. E Oxóssi é mata. E eu entro na mata pisando em ovos. Dizem que Oxóssi é um pouco assim, que entra na espreita ali, porque ele é caçador, então entra mais a mata. Eu troco uma mata por uma praia facinho. E eu entro num mato, assim, numa floresta, pisando em ovos. Nossa, com medo. Eu entrei nesse assunto porque tem doutrinas que é assim, por exemplo, você é masculino, então seu orixá, o ori é masculino, mas se diz que você tem um casal. Mas você sabia que pai e a mãe. Você sabia que estava me atrapalhando? Assim, porque era assim, gente. Eu era Oxóssi, eu tenho, mas agora não juntou. Então era Oxóssi, Ogum e Iemanjá. Aí o povo até estranhava, nossa, mas você tem 2 santos homens na coroa? Como assim? Isso estava me atrapalhando, sabia? Me atrapalhando assim, porque eu estava ficando muito masculino. Sim. Ogum, Oxóssi, junto, um caçador, um guerreiro, né? Não dava certo, né? Então aí descobri que não, que a Iemanjá passou à frente e ficou, porque para mim ia ser bom Iemanjá, né? Para minha feminilidade. Entendeu? Então eu sabia que estava me atrapalhando. Tem isso também, gente. De orixá, às vezes, atrapalhar assim, não que eles estejam
propositalmente atrapalhando, mas você às vezes quer ser uma coisa, tá caminhando para ser uma coisa e automaticamente. Então, mais ou menos, independente da doutrina ou do segmento, mais ou menos o que eu estava falando era isso. Por exemplo, a gente tem segmentos em que você tem um casal ali como pais de cabeça. Só que o ser masculino é o pai masculino e a mãe fica meio de lado. Vice-versa, o ser feminino a mãe é o orixá feminino. Então, independente dessa diferença que pode haver de segmento doutrinário, pode acontecer talvez isso. O orixá está regendo o orixá masculino, mas nessa transição tal, vai reger o orixá feminino. No caso do Oxóssi, passar para Iemanjá, ou não tem nada Porque a ver? eu acho que já, na verdade, a minha, vamos colocar assim, ex-mãe de santo, é minha madrinha de batismo, mas eu não frequento mais lá como filho da casa, só como filhado mesmo. Sim. Eu fui numa outra casa para. Aí ele jogou e descobriu. E, na verdade, acho que estava tratando errado. Na verdade, sempre foi Iemanjá, na verdade. Sempre foi Iemanjá. E colocaram como Oxóssi. Eu estava tratando como Oxóssi, né? E isso estava me atrapalhando. E mesmo colocando Oxóssi e Ogum junto. Eu era muito briguenta, não explodia fácil. Não que eu não exploda hoje, mas agora me pondera um pouco mais. Mas antes eu era mais assim, explosiva e tal. Então você vê como estava me atrapalhando assim na minha vida. Essa questão existe até hoje, né? De tratar errado, né? Sempre existiu, existe até hoje. Então aí eu sempre fui, na verdade, Iemanjá. Sempre fui. Nossa, adoro praia, adoro água. E meu signo também câncer de água, então ajunta tudo. Não quer dizer que não tem Oxóssi na coroa. É no Juntó. E Ogum vem depois, né? E para tanto que eu tinha assentamento de Oxóssi e Ogum, eu despachei porque não estava me agregando na minha vida. Então, ele estava inerte. Sim. Então, eu despachei. E aí, eu tô com uma outra divindade, que é Mamiwata, que é da linha de Iemanjá, é sereia também, e tudo mais. E que me dá essa sedução com os homens, essa feminilidade, a beleza e tudo. Então, você vê como beneficia, quando o chá certo beneficia você. Como é o nome da divindade? Chama Mamiwata, ela é uma divindade africana, lá da diáspora africana, é lá da África, Nigéria, esses países assim. Perfeito. Vamos lá, prosseguindo aqui. Diversidade de gênero nas escolas. Nós falamos um pouquinho aí, né, do seu tempo de escola, mas conceito, promover o respeito, oferecer um ambiente seguro, garantir direitos e respeitar a legislação. Mas as escolas têm desafios e questões importantes ainda, que são a violência, como agressão verbal, física, bullying, com os estudantes LGBTQIA+. Há debates sobre a implementação de políticas de inclusão nas escolas, inclusive questões relacionadas de gênero, o que tem gerado questões, discussões jurídicas. A participação dos pais sobre as atividades de diversidade de gênero é um ponto de discussão com leis e tudo mais. Na sua visão, com relação à escola, já deve estar fora da escola já faz um tempo, né? Eu tô. Mas na sua visão hoje, o que poderia melhorar nas escolas, por exemplo, com relação à diversidade de gênero? Acho que a psicologia, para não mexer tanto com a cabecinha das crianças, dos adolescentes, acho que é psicologia, né?
que acho que é o mais importante. Você vê, gente, pra vocês verem que tudo se resume a isso, né? Aqui a mente. Tudo em volta da mente. Acho que psicologia. Coisa que a gente tinha na escola e não usava, né? A psicóloga não, Verdade. não, É, não entrava tanto nesse. realmente tinha, mas não lembro mesmo de ter tido alguma função na época da gente. Então, aí acho que a psicologia, ainda mais hoje em dia, né? Com esse negócio de celular, que na época minha, Função pessoal, né? Eu quis dizer. Né? Não, é lógico que cada um tem sua função. né? Quis dizer que a gente não via uma ação pessoal É, com né? alguns, né? Que nem eu apanhei menino aí na escola, mas não veio uma psicóloga para conversar, nada disso, entendeu? Então seria legal ter uma psicóloga pronta para isso em cada escola, vamos dizer assim. Sim, para atender esse público, em geral, mas que, né, Não só entenda mais questão, sobre essas pessoas, né? não só questão de agressão e de bullying, né? É, Mas da pessoa que às vezes ainda sofre preconceito em casa, né? E isso, não tem para onde recorrer, né? exatamente. Diversidade de gênero nas religiões, a gente está falando bastante de religião. A religião, a relação entre a comunidade LGBT QIA+, e as religiões é diversa, com algumas religiões e denominações tradicionais que condenam a homossexualidade, enquanto outras a acolhem. Muitas religiões, como o cristianismo, o judaísmo, historicamente apresentam visões negativas ou contraditórias sobre a homossexualidade, apesar da presença de figuras históricas e interpretações alternativas. Já religiões como o Candomblé, a Umbanda e algumas correntes do budismo costumam ter uma visão mais acolhedora, explicando a homossexualidade através da relação com orixás ou de uma compreensão da diversidade inerente à existência. Nós falamos, né, até bastante sobre isso, mas pode ficar à vontade se quiser Você falar vê mais. que tem um único orixá, não sei, acho que deve ser um único orixá, que ele é metade, né? Metade homem, metade mulher, cobre de duas cabeças, que é o Xangô. Xumaré. Ele tem uma metamorfose, 6 em 6 meses ele muda, né? Então, assim, você vê até um orixá, então, é, é, as religiões de matriz africana são mais acolhedoras. Agora, a evangélica, por exemplo, gente, eu não estou criticando falando mal, não, viu? Mas as evangélicas acreditam em cura gay, acho que é o danado do satanás, o demônio que está no nosso corpo, ou a pombagira que está no nosso corpo, por isso que a gente é assim, né? Que a única salvação é o nosso Senhor Jesus Cristo, e babá, babá. Não adianta, eles podem fazer o que quiser, eles podem fazer. Tem uns que fazem lavagem cerebral, né? Mas o mundo gira e no final das contas você acaba no mesmo. Acho que o demônio teria uns caminhos tão fáceis, né, para destruir o ser humano, para fazer coisa ruim. Pegar os mandantes, por O exemplo. pior é que na igreja evangélica, principalmente na Universal, eles sabem o nome de todos os Exu, todas as pombagiras, conversam com eles, meio que entrevistam e tal. E, coitado, essas pessoas que estão lá na igreja e realmente recebem esses Exus, essas pombagiras, estão num lugar errado, né? Porque eles não estão sendo doutrinados para. Eu estou entrando nessa questão sem ser um pouquinho da. Só fugindo rapidinho, só para dar um exemplo. Então, é o que eu dei o exemplo, que ó, o menino foi lá na igreja, falou que ia ter libertação, tal, e não teve. Ele falou assim, eu tô aqui, continuo gostando de homem do mesmo jeito, e não mudou nada. Tô esperando até agora essa libertação. Mas aí ele vai falar que faltou a fé da pessoa. Né? Então a saída é essa, faltou a fé. Ele disse que ia fazer as vigílias lá, as pregações, como que é? Como é que fala? Né? Nem sei, quando vão é, evangelizar ali as pessoas lá. Sim. Tipo assim, ele
ele tentava andar como homem, ele tentava não olhar para os garotos e tal, era uma coisa assim, isso que controlava, mas, né, por isso que eu falo, ele estava sofrendo, né, porque ele não é desse jeito, ele tinha que se moldar aquilo que tentava, sei lá, né, e não... Eu já recebi pessoas no terreiro com essas questões, realmente. Que é gay e tal, e a igreja tentou tudo isso, e tratou realmente a pessoa como é um doente mental, ou com um acompanhamento aí demoníaco e tal. E a pessoa acabou deixando a religião, está procurando envolver com outro tipo de religião que aceite a condição dele, que aceite a identidade de gênero dele. Então, por isso que eu falo de a religião espírita em si, e o budismo, que é praticamente igual ao espiritismo, eles aceitam e acolhem mais. Por isso que os gays, lésbicas, transexuais procuram as vertentes africanas, porque a gente acolhe eles. E enquanto outras religiões não vão fazer a mesma coisa. Mas cá chega uma hora que tem que mudar de ideia, né? O Papa mesmo, acho que era o Papa Francisco, ele já estava lançando essa ideia. De legalizar o casamento gay, tudo isso, né? Ele era mais para frente nas ideias. Porque perde adeptos, né? Sim. A gente fala mais para frente nas ideias, mas você sabia, velhinho, que agora eu lembrei, você sabia que tem igreja evangélica de gays, de lésbica? Sim, agora que eu lembrei, tem isso. Justamente para essas pessoas que vão na igreja evangélica normal, eles não aceitam. Teve uma ou alguns que montaram a igreja só para atender esse público. Por isso que eu falo, não é a igreja em si, as pessoas que estão lá dentro que julgam, né, que criticam. Não é a instituição igreja, é as pessoas. Associação Cristã de Moços, já ouviu falar? Não, eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Mas eu lembrei dela, né? Você falou, citou aí que algumas igrejas têm esse lado. Não sei se eu vou falar besteira, mas é que ontem à noite eu estava ouvindo uma música e tal, e entrou uma música antiga, e eu fiquei ouvindo, e eu lembro que na época quem ouvia essa música era considerado gay. Era considerado, né, um viado, né, no linguajar mais popular aí dos colegas. E ontem passou essa música, eu ouvi e tal, e aí eu fui procurar entender, porque a letra é em inglês, eu não sei inglês, eu fui procurar entender o que era, e ela fala sobre essa associação cristã de moços, né, chamando os moços, os jovens para a associação, que lá eles iam se divertir. Eu sei que aqui no Brasil tem essa associação, não sei o que é exatamente. Quando eu era novo, eu entrei para fazer academia em uma, que tinha aqui na Marginal Tietê. Fiz alguns meses de academia, mas não tinha essa diferença de gênero, ia homem, mulher, enfim, LGBT e tudo mais. Mas, com referência à música, eu ainda não consegui concluir se refere alguma coisa realmente de identidade de gênero, diversidade de gênero, eu vou pesquisar mais. Mas era uma música considerada de gay. E são vários rapazes dançando, tal, né, circulando e chamando para essa associação para se divertir. Depois eu te passo o nome da música para você ver. YAMC, se eu não me engano agora, é o nome da música. E, então, me lembrei disso, porque talvez tenha até relação, como é antigo, né? Então era de uma forma meio metafórica, vamos dizer assim, né? Para não expor aquilo, porque era proibido, né? Machismo e tudo mais, né? Eu lembrei disso. Tem lésbicas, algumas que montaram essa igreja, porque justamente a igreja evangélica normal
eles não estavam se sentindo bem porque eles não estavam concordando com o que eles estavam falando lá, o que a Bíblia prega e tal, tal, tal. Então, aí eles montaram para atender esse público. Você vê que, então, não é a instituição igreja, é as pessoas que estão lá dentro, algumas delas, ou a grande maioria, que julgam, criticam, botam coisas na cabeça. Em tudo, né, mãe? Em tudo. Em todo É. segmento, inclusive nas religiões. Eu achei legal também. essa atitude dessas lésbicas, de montar essa igreja só para eles e tal. É legal, é legal. Sim. Tá vendo? Jesus Cristo ama todos como são. Todo Ele está mundo. mostrando isso para os evangélicos, para os católicos, para nós todos, né? Eu achei legal. A partir do momento que se prega, né, na Bíblia que Deus é o Criador de todos, onipotente, onipresente, onisciente, então ele errou ao criar uma pessoa que é transexual. Se ele é onipotente, onipresente, onisciente. Falam que Jesus Né? Cristo era gay. Então, Tem esse boato, né? aí, segundo a igreja, Que andava com tal, né? Vai saber. mas, Né? segundo a igreja, por outro lado, quer dizer, Deus criou errado, né? Porque foi Deus que criou a gente. O transexual, o gay, a lésbica, enfim. Mas se ele é onisciente, onipresente, onipotente, como que ele errou? Então, todas essas diferenças é do ser humano, né? É de quem dirige uma religião, uma entidade, enfim, de qualquer sentido, né? Não só religioso. Outra questão, né? Não sei, talvez a senhora até falou alguma coisa sobre isso agora há pouco, mas a questão da influência do orixá. Se a senhora falou sobre Oxóssi, que era tratado incorretamente, você é filha de Iemanjá, existe essa influência direta do orixá para você ser transexual? Para você se sentir mulher ou não? Ajuda um pouco pela essência deles, né? É que nem essa Iemanjá, Mamiwata e tudo, a essência dela me ajuda a ser mais feminina, me ajuda nessa transição. Eu falo na parte espiritualmente falando. Sim, claro. Né? Eu acredito nisso. Eu quero ser o que eu quero ser por mim, mas eu acho que ajuda. Né? Depois que eu comecei a tratar ela, Iemanjá, que é o que estava de frente, melhorou bastante. Entendeu? Não só nesse sentido, mas como me acalmar. Apesar que Iemanjá não é tão calma assim às vezes, mas... Não. A minha esposa é Iemanjá. Então, Iemanjá pequena, baixinha. minha mãe de Iemanjá. E a gente tem uns arranca-rabo que, meu Deus do céu. E me ajudou nisso também, a ser branda, calma e tudo mais. Né? Sim, eu voltei nessa questão pelo seguinte. Ouvi determinada vez de um babá, de um pai de santo, sobre uma pessoa que, eu não sei a classificação se é bissexual, ela gostava de homem e de mulher. Não é assim, bissexual. Segundo o pai de santo, ela era filha de Oxumaré, que a senhora citou, por isso que ela era dessa forma. Ela era bissexual por causa do orixá. Pode ser verdade? O que a senhora acha? Eu acho que, na minha concepção, acho que não. Porque ela entrou na religião, ela já era bissexual, não era? Acredito que já, né? Então não tem nada a ver com o orixá. Porque existe o filho de Oxumaré, ou a filha de Oxumaré. Então, obrigatoriamente, todo filho ou filha de Oxumaré tem que ser bissexual. Segundo esse pai, seria assim. Eu discordei dessa atenção que ele deu sobre isso. Mas... eu também não concordo muito, não, porque a pessoa já é assim antes de entrar na religião. Então, não tem nada a ver com o chá. No meu caso, assim, a Iemanjá me ajudou com a essência dela, a energia dela, a eu ser mais feminina, né? Do que Oxóssi. E não a escolha. Não.
de orientação sexual. Eu Não, porque virei... eu sou filho de Oxumaré, um período eu sou homem, outro período eu sou mulher. Não. Tipo assim, o que ele quis dizer, um período eu sou feminino, outro eu sou masculino. Não. Eu já li, li falando que você tem que tomar, quem é filho de Oxumaré, cuidado, porque 6 meses ele é homem, 6 meses vira e tal, eu já li sobre isso, mas eu creio que não, nesse caso eu creio que não. Políticas públicas para a população LGBT. No Brasil existem políticas no setor de saúde, assistência social, proteção, cidadania e justiça. Porém, pesquisas apontam que a falta de leis específicas e previsão orçamentária para programas é um entrave para a efetivação de políticas. Existe a política da criminalização da LGBT-fobia. Na sua mente, no seu modo de ver, você tem uma sugestão de política pública que deveria existir, uma lei que poderia melhorar? Que nem tem a parada gay, que eu acho assim, que a parada a gente não impõe nada assim à força, né? A gente tem que conquistar o respeito e tudo mais. E a parada virou mais um festa do oba-oba, né? Agora, né? Uma coisa que era para ser uma reivindicação, tá virando uma festa, Um carnaval. Entendeu? Então, eu fui 2 vezes só e não fui mais. Mas eu acho que nada que é imposto é bom, né? Tem que ser respeitado, conquistado ali, né? E de política a gente não tem muito, não. Não, eu também não, mas o povo brasileiro é um povo sofrido, né? E tem, parece, transexuais que são vereadoras, tem gente na política do meio, né? Sim. Que lutam pela causa e tudo mais, né? E o povo, por ser sofrido, acaba tudo em festa, né? Como você falou. Mas seria interessante realmente, dentro dessa festa toda, se colocar um momento para reivindicar, para organizar, né? Virou uma micareta, né? Em todo lugar tem. Deixa eu só falar uma coisinha. À vontade. Essa segmentação tem as crossdress, que são outras segmentação do LGBT. Crossdress é aqueles caras que têm a necessidade de se vestir de mulher, mas não necessariamente ter atração pelo mesmo sexo ou pelo sexo, né, oposto. Algum vácuo, alguma coisa na cabeça deles que eles têm a necessidade de ter um clube, um lugar que eles se encontram, as esposas vão juntos, sabem, é uma necessidade dentro da cabeça deles de se vestir de mulher. Tem caras de dono de empresa que trabalham em 5 linhas salto alto. Eu vi uma história que era um senhor careca de idade total, ele faleceu, ele tinha operado e ninguém sabia. Ele tinha no escritório dele, no armário, as roupas femininas. Então, você vê como que a segmentação do mundo LGBT é complexa. Independente da orientação sexual, na verdade, ele é casado, ele deve ter atração na esposa, mas ele gosta de se vestir. E as esposas acompanham junto. É como se ele gostasse de pescar. É tipo um hobby, alguma coisa assim. E são respeitados do mesmo jeito. Tem que ser, né? Porque não é considerado transtorno mental também. Né? Então, existe atendimento público para pessoas trans na rede Sampa Trans, já ouviu falar? Acho que já. Que é, né, através da Unidade Básica de Saúde. Centros de Cidadania LGBT para orientação e combate da LGBT-fobia, centros especializados, né, na integração
gênero, da diversidade de gênero. E o CR, conhece? Nunca ouviu falar? É um ambulatório especializado no atendimento de pessoas trans. O Hospital das Clínicas também tem um trabalho nesse sentido, que atende crianças e adolescentes de até 12 anos e 11 meses. Sabia que tem um guia específico para atender esse público LGBT, né? Sim. Porque você chega, vamos supor, vai contratar um marceneiro. Chega lá o marceneiro e, dois caras são públicos que são treinados, especializados para atender esse público, né? Você vê como Importante, é importante, né? Sim. No caso esse que eu falei do Hospital das Clínicas, o CR-POP, ele é específico esse acompanhamento para transexual. Uhum. Né? E eu sei disso, inclusive, eu vou citar aqui, eu tenho um filho de 16 anos, que ele se identifica como transexual. Ele não se identifica como Davi, que é o sexo biológico, quer ser chamado de Helena, às vezes a gente ainda não acostumou com o nome social dele, mas não é preconceito, não é nada disso. A gente aceita de boa, só não acostumamos realmente ainda, né, a questão de chamar por esse nome. Mas estamos tentando. E aí nós procuramos também orientação. Então, como a gente falou agora há pouco, de todas essas coisas, né, foi considerado transtorno mental, era um dos itens na lista, né, de transtornos mentais, a transexualidade. E hoje é visto diferente, então existe tratamento específico no Hospital das Clínicas, nesse CR-POP, para adolescentes de até 12 anos e 11 meses, no Hospital das Clínicas. Então, quer dizer, não tem idade, né? Será que é por isso que falam da cura gay, então, porque era considerado um transtorno mental? Aí tem cura, tratando, aí a pessoa volta ao normal, né? Digamos assim. Sim, esse atendimento não é para cura, esse atendimento é para acompanhamento, né, da pessoa. Senão o povo vai pensar, opa... Acompanhamento psicológico, psiquiátrico, médico, né, em todos os sentidos, inclusive para chegar em determinado período, se a pessoa quiser fazer a cirurgia realmente. Então, esse acompanhamento já vem desde a criança trans. Né? Então, é importante. É isso, mãe. Por fim, o assunto aí isso, não vamos nada, né? Porque... Nisso, eu tô falando, o assunto é infinito, né? Isso que a gente está focando mais na questão da transexualidade, né? E a diversidade de gênero. A gente acabou falando mais de trans, porque gay, aquilo lá acabou, são muito bem resolvidos, não precisa mudar nada e tudo mais. Tem outras questões por trás do gay e tal, da lésbica, mas é um assunto muito mais abrangente, né? As trans, as travestis e tudo mais, tem mais assunto, né? Porque elas estão passando por uma transição, passaram por uma transição e tem história para contar. Até porque acho que com toda essa diversidade que tem hoje, as leis que vêm surgindo e tudo mais, está liberado, né, um pouco mais aceito, não sei a palavra correta, porque realmente sempre o machismo, né, imperou, e eu acho que a transexualidade é um assunto que ainda mais mexe realmente com tudo isso, porque existe essa questão da transição, né, você mudar realmente para ficar como você quer se identificar, né? Como você falou, o gay, né, não estou desmerecendo ninguém de forma nenhuma, mas talvez seja hoje mais simples de se encaixar na sociedade. O trans ainda existe talvez bastante preconceito, né? Por questão de trabalho,
que muitas trans e travestis vão fazer programa, por quê? Porque não é uma oportunidade para elas de trabalho, não abrem as portas. Aí vão para criminalidade, vão para prostituição, por esse caminho, né? Então, você falou, negócio de política aqui, eu acho que deveria dar oportunidade para as trans, apesar que eu sei que tem trans advogadas e juízas e tal, mas deve dar mais oportunidade para as outras trans, né? Talvez essas oportunidades em juiz, advogado, talvez venham de família, né? Da classe social que ela também, nasceu ali, né? Certo. Gente, tem assuntos e assuntos a respeito desse tema para ser tratado em outras oportunidades, porque o assunto é grande. Perfeito, mãe. O assunto é grande, né? Não tenho como agradecer a presença da mãe aqui, sem palavras para agradecer. Só ficou uma dúvida. A questão de chamar de mãe, normal. Você falou dos filhos que chamam de pai. Fique à vontade. Mas não existe essa restrição de você mesmo. Por exemplo, quando você se apresenta numa outra casa de Umbanda ou Candomblé, você se apresenta como mãe ou como pai? Ixi, você me pegou. Eu me apresento. É polêmico, né? É com os dois, praticamente, né? Eles sabem que eu sou pai pela natureza de Deus e mãe pela parte que eles estão vendo, né? Então, praticamente com os dois, mas aí eles se respeitam, né? Maravilha. Maravilha, então, Marta, não tem como agradecer realmente, né? Sua presença, nossa realmente é infinita. Como o Pai Cardoso, Pai Miguel disse, a cadeira comunicativa, realmente, agradeço os dois também que deram essa oportunidade para mim estar vindo aqui, agora o Parlinho pelo convite dele também, eu fiquei lisonjeado, nem esperava, foi uma surpresa, eu fiquei contente também que ele esteja fazendo esse trabalho. Mais um trabalho que a gente está aí buscando, né? Fazer um pouquinho aí. Isso é evolução, gente, evolução. Nossa sociedade religiosa, enfim, ou não religiosa, né? Porque o assunto não é só religioso, né? Sabe o que deveria fazer da próxima vez? É juntar, assim, a gente, Pai Cardoso, Pai Miguel, né? Seria interessante. Trazer um dos seus filhos aqui também. Olha, eu querendo... Fala, uma mesa redonda, né? Isso nós vamos fazer em breve. Eu convidei a senhora aí para a nossa reunião aí de cúpula, né? Fora da rádio. E vamos falar um pouco de cultura e tudo mais. Mas é isso, gente. Eu agradeço a mãe mais uma vez. Agradeço ao pessoal da rádio aí que promove aí esse momento que a gente pode estar aqui falando um pouquinho. E, sobretudo, agradecemos ao Pai Oxalá, né? Que está aqui nos colocando as oportunidades, né, nesse segmento da vida. Que possamos, daqui uma semana, estar aqui novamente trazendo um outro assunto. Agradeço a quem pôde acompanhar com a gente até agora. Uma consideração final. Axé, gente. Eu quero agradecer, axé. E beijo no coração de cada um. Sei que não ficou tão esclarecido o assunto, mas a gente vai voltar nesse assunto numa próxima, que é bem complexo, abranger outros. Com certeza. É que é muita coisa, gente. Muita coisa por um tempo tão curto. A mãe já está marcando a parte 2. É a continuação, porque essa parte tem que explicar, tem que esclarecer. E é bom, porque tem seus filhos vão estar vendo, ou vão ver, e aí vão tirar umas certas dúvidas também. Eu não entendo tudo. Igual eu falo, eu sou um grãozinho de areia nessa questão do mar. Eu não entendo tudo de axé, não entendo tudo dessa parte de LGBT, que é mais. Fiquei surpresa que agora até entrou no Metapê, daqui a pouco vai ter a obesidade inteira. Então, eu não entendo tudo, mas a gente vive aprendendo. Com certeza, com certeza. Vive aprendendo. Gratidão a todos que acompanharam aí, o axé, a todos. Obrigado.
Ah,